Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e vamos finalmente terminar aqui a nossa série Java na correria, né? Vamos fazer aqui o item que falta, né? Só falta um, que é justamente esse cara aqui, né? Gravar a saída em texto, né? Então se a gente rodar aqui o nosso exemplo, então ele quer o que? Ele quer gravar essa saída aqui em texto. Tá, inclusive ali no readme, nesse cara aqui no readme, ele até fala o nome, né? Aqui ó, o nome do arquivo texto é esse. Tá, então vamos, antes a gente ver como que a gente faz, vamos só criar uma constante aqui, que a gente vai usar depois, né? Vamos lá. Private, estática, privada, estática, aí constante no Java a gente coloca final. Ela é do tipo string. Aí eu vou botar, sei lá, arquivo, tá bom. E, ok. Pronto, tá aí, tá criado, constante, depois a gente usa. Tá, agora vamos ver como que a gente faz para gravar. Tá, então gente, o que acontece? O Java, como você já viu, ele já tem aí um bom tempo de estrada, né? E quando você coloca aqui no Google lá, por exemplo, né, create, põe assim, né, Java create text file, vai aparecer um monte assim de maneiras de criar, porque assim, conforme o Java ele foi melhorando, ele foi evoluindo. Tá, então o que eu sugiro que vocês sempre façam, né? Então aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com Java 11, né? A gente até deveria estar trabalhando com Java 17, né? Que é o TLS, é o último estável, seria o 17, né? A gente deveria estar trabalhando. Mas está mexendo no Java 11, ok. Então, como o projeto ele foi criado no Java 11, o que seria ideal a gente fazer? Aqui na busca, você tentar procurar se para essa versão do Java 11 tem uma maneira melhor de você criar arquivos, tá? As anteriores, elas vão funcionar também, né? Mas se você achar uma maneira que é mais nova, né? Então sempre vale a pena porque ela vai estar mais otimizada, né? Ela vai estar usando recursos novos, né? Então é sempre bom você pegar, né, assim, as mais atuais, ou então comparar com uma mais antiga, usar uma coisa mais atual, tá? Eu já dei uma olhada em alguns aqui, tá? Alguns links aqui. Então aqui, gente, ele usa, nesse artigo aqui, ele tem o que a gente precisa. Ele até coloca vários exemplos, tá? Ele fala, ó, antes do Java 7, né, usava isso aqui. Então, no Google vocês vão achar muito isso aqui, tá? Mas o que eu achei interessante desse artigo é que ele fala aqui, ó, Java 11, ó, como que a gente faz para escrever arquivo no Java 11. É isso que a gente precisa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no nosso projeto, eu vou criar uma classe utilitária, tá? Vou chamar FileUtil, tá? É uma classe utilitária que aqui eu vou colocar as rotinas que vão trabalhar com os arquivos. E eu vou copiar daqui, né? Então aqui ele tem uma rotina aqui, né? Então ele fala que no Java 11 a gente tem essa API aqui, né? WriteString, que ela escreve uma string diretamente no arquivo. É exatamente o que a gente precisa, tá? Então eu vou copiar aqui tudo, Ctrl C, Ctrl V, aí eu vou dar um Ctrl Shift O para ele arrumar os imports, arrumou. Ctrl Shift F para ele formatar, tá? E que mais? Aí eu vou dar uma arrumadinha nesse cara aqui. Eu vou tirar esse Java 11 aqui, acho que não interessa pra gente. Então aquele que escreve arquivo, e eu vou tirar esse throw, né? Porque eu quero que o tratamento fique aqui dentro, né? Fique dentro dessa classe. Então eu troco aquele throws, né? Como eu fiz no vídeo anterior, né? Para ele, ó, ele vai botar em volta um try catch. Tá, eu vou até copiar aqui do exemplo, né?
Ctrl classe aqui. Então se tiver algum erro, aí se tiver a flag debug, ele mostra. Tá? Então, ok, aqui ele vai criar o arquivo. E aí ele espera esse objeto aqui, ó. É um objeto path. Tá, é um cara que existe aí desde o Java 7. Ok. Tá, então com esse path que a gente vai informar o caminho do nosso arquivo texto que a gente quer criar. E o string é o conteúdo. Tá, então vamos fazer então o nosso teste. Vou até copiar aqui, foi útil. Então vamos ver esse título aqui, né? Então vou botar aqui. Foi útil. Eu gravei aqui, gravei. Ah, eu coloquei privado, vou botar público. Senão, como que a gente vai usar, né? Tem que ser público. Pronto. Aí, write file. Tá, aí vamos criar aqui o nosso path. Eu vou até copiar daqui. O nosso caminho, né? O caminho de onde está esse arquivo aqui. Então eu vou declarar dessa maneira, ó. Path. Você tem um path of e o nosso arquivo. Tá, eu poderia colocar o caminho inteiro, barra, né, de diretório, tudo, mas eu quero que ele crie aqui no mesmo lugar que ele for executado, né? Então isso aqui funciona, tá? A gente vai testar aqui, a gente vê. Tá, para não ficar mesmo, eu vou botar caminho do arquivo. Ok. Tá, e agora só falta chamar, né? Eu chamei aqui e aqui eu vou colocar esse texto. Então vamos ver se funciona. Tá, então ele vai primeiro exibir aqui, depois ele vai chamar esse write file passando o caminho do arquivo, que é esse cara, e esse texto. Tá, e aqui ele vai chamar essa rotina aqui, write string, que a gente viu lá no site. Tá, às vezes é interessante também, quando você está desenvolvendo, né, você coloca aqui a referência, né, de onde você copiou esse cara. Tá, você põe aqui fonte, tá lá. Bom, então vamos aqui rodar. Ele rodou, não deu erro, ótimo. E aqui a gente faz um refresh, tá? Olha lá, criou um cara aqui, ó. A gente abriu, criou. Então, parece que tá funcionando, tá? Só que aqui, gente, agora vamos melhorar um pouquinho esse código. Então, olha só, que ele repetiu aqui, né? Então, o que seria... Tá vendo que ele repetiu aqui e aqui? Imagina se começasse um texto grandão, né? Imagina a gente faz aqui embaixo, né? Mas aí precisa repetir tudo isso, né? Então, o que é melhor fazer? Vamos criar uma variável. Tá? Então, por exemplo, vou criar uma variável aqui, título. Aí jogo o título para cá. Tá? Joguei o título para cá, beleza. E aí eu exibo o título e gravo o título. Ótimo. Tá, então agora vamos fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar tudo isso aqui. Tá, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó, quando ele vai exibir essa parte aqui, né? Essa lista. Então, a gente tem dois casos aqui, né? Tem esse e tem esse. Então, vamos fazer para os dois. Tá, então... aqui, cola. Então eu vou chamar de descrição seriado, sei lá. Aí eu copio esse cara, copio ele inteirinho. Pronto, essa é a descrição. Aí a descrição eu exibo. E a descrição eu gravo no arquivo. Certo? Tá, aqui acho que é exatamente a mesma coisa. Vou copiar aqui.
mas a gente compara para ver se está igualzinho. Então aqui tudo bem, ele faz o count, né? E vamos ver se está igual. Tá igualzinho. Tá, então ele vai fazer o get seriado, depois ele exibe. Tá. Então atribui o seriado, depois joga aqui para variável, aí ele exibe a variável e escreve no arquivo. Parece ok, vamos rodar. Rodou, sem erros. Vamos dar um refresh. E vamos abrir o arquivo. Agora, olha só o que aconteceu. Ele só mostrou o último, né? Cadê os outros? Então, aí vamos dar uma olhada. Então, o problema deve estar aqui dentro, né? Onde ele escreve o arquivo. Então, o que que ele faz? Olha o que ele fala assim, se o arquivo não existe, né, ele vai criar um novo. Se ele já existir, ele sobrescreve, né? Então o que ele está fazendo? Toda hora que a gente está chamando, chamou aqui, ele cria um novo. Chamou aqui, ele apaga o anterior e cria um novo, né? Ele vai fazendo isso e sobrou isso aqui. Então o que a gente tem que fazer? Ó, ele até colocou aqui comentado, mas a gente tem que usar esse cara aqui, tá? O append, né? Para você ir adicionando, né? Então vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Então tem que colocar esses dois parâmetros a mais. Tá, então vamos colocar aqui, que é o que ele está falando. Tá, vou até apagar isso aqui para não confundir. Tá, então ele escreve e vai, agora ele vai adicionar. Então vamos rodar de novo e vamos ver o que vai acontecer. Tentar abrir aqui. Ó, agora... Ixi, agora tem um probleminha aqui. Ele colocou tudo na mesma linha. Tá. Quer dizer, acho que não é só esse o problema, mas vamos resolver esse problema da linha primeiro. Então o que acontece? Eu preciso... quando eu mando exibir, então o que acontece? Explicar para vocês. Ó, quando a gente exibe um texto na tela, na verdade eu tenho dois caras aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, eu tenho o print e o print ln, que é o que a gente usa. Se eu colocar o print, deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Tá, ó, ele vai fazer exatamente como ele fez no arquivo, ó, tá vendo? Então ele não pulou linha. Tá, então a gente precisa fazer o que? Na hora de exibir, fazer ele pular uma linha. Tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso no Java fazendo isso aqui, ó. Na descrição a gente adiciona isso aqui, ó, um /n. Aí ele vai entender que isso aqui é uma linha nova. Tá, então eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar aqui e vou adicionar lá no título. Tá? Então aqui, agora eu vou deixar aqui para vocês entenderem. Então, se eu colocar o título assim, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui não mudou nada, então ele exibe o print e o /n ele pula uma linha. Tá? Aliás, esse mais aqui nem precisava, tá? Eu pus aqui, mas pode ser assim, ó. Tá? Nem precisava. Tá, vamos ver o arquivo. Eu rodei várias vezes, né? Vamos ver como vai ficar. Ixi, bom, ele aparentemente ficou certo, mas ele tá repetindo aqui, né? Então, por quê? Porque a gente, do jeito que a gente fez, vamos tentar apagar, vai, vamos tentar apagar o arquivo. Apagamos, aí vamos rodar de novo. Legal, vamos dar um F5. Beleza, é o que ele pediu. Agora, vamos rodar de novo. Vamos abrir de novo aqui. Putz, repetiu. Não, não pode. Então, assim, tá quase certo. O que falta fazer? Só falta a gente remover esse arquivo, né? Ou dar um jeito de limpar ele antes de começar.
Tá? Então, esse também, como vários problemas aqui da nossa série Java na correria, tem várias maneiras de resolver, né? A maneira que eu acho talvez que é a mais simples é, antes da gente rodar, é remover esse arquivo, né? Então, eu vou até copiar aqui esse cara. Tá, eu vou chamar de delete ou remove file, sei lá, pode ser delete mesmo. Tá, e essa API Files, tá, também legal, dá uma olhada lá no fonte, ele tem também um cara para remover, né? Ele tem para criar arquivo temporário, né? Tem bastante coisa aqui, size, tem um monte de coisa, e lines, read, né? Tem bastante coisa, e vamos ver se ele tem alguma coisa. Aqui, ó, delete, olha lá, ó, delete se existe, então tem bastante coisa. Então vamos usar o delete dele. Tá, eu vou até, acho que eu vou apagar esse cara aqui, muito bagunçado. Files.delete, path, é isso aí. É exatamente o que eu quero. Tá, então ele vai remover o arquivo. Tá, e aí o que eu faço? Aqui, logo no começo, né, depois que eu crio o arquivo, eu removo, né, chamo aqui delete file, caminho do arquivo. Pronto, vamos fazer um teste. Rodar 1, 2, 3. Funcionou. Beleza, vamos fazer um teste então aqui. Tá, então a gente tem aqui nossos scripts, né? Vamos, ó, tá até ali, ó, tá aqui o arquivo texto. Vamos remover o arquivo texto. Eu vou rodar aqui nosso script gera, né? Ele vai criar o jar. O jar lá com as dependências, né? E o nosso arquivo para rodar. Então, ele rodou agora. E tá aí. Funcionando certinho. Tá? Parece que tá ok. Vamos só tentar sei lá, rodar com esse aqui, vamos ver o que acontece. Rodou com 12. Tá aí. Então beleza, gerou o arquivo com 12, é exatamente o que a gente precisa. Certo? Então com isso a gente termina aqui a nossa série de Java na correria, tá? Então esse episódio aqui fica por aqui, tá? Eu vou fazer só mais um episódio para a gente dar uma recapitulada, né? Só para rever assim os conceitos que a gente aprendeu, e eu vou deixar mais umas dicas aí para vocês, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês fizeram alguma solução diferente, né? Comenta aí que eu vou querer saber. Beleza? Um abraço aí, até a próxima.